Oi! A gente vai conhecer hoje como é o cérebro das crianças. E a gente vai fazer isso para mais além entender por que algumas estratégias de educação funcionam e outras não. E por que as que funcionam, como funcionam, qual o motivo delas funcionarem. Além de hoje a gente já conseguir ter um pouquinho de clareza de qual o motivo dos nossos filhos terem ataques de fúria e excessos de birra sem um motivo aparente e justificável. Então vamos lá. Imaginem que o cérebro é como se fosse uma casa. E a gente tem aqui o lado esquerdo do cérebro. Esse lado é responsável pela lógica, ele é literal, ele é linguístico, ele adora palavras e ele é linear. Ele gosta de sequência, linearidade. A gente vai ter depois, ao lado, o lado direito do cérebro, que ele é não verbal, é o lado que permite a gente se comunicar através de expressões faciais, gestos e posturas, tom de voz. É o lado responsável pelo significado e pelas nossas sensações, pelas nossas emoções, pelas nossas lembranças pessoais, pelas nossas percepções e os nossos pressentimentos. Tudo isso aqui, do lado direito do cérebro. Crianças até mais ou menos 3 anos de idade têm o lado direito predominante. Elas ainda não dominam a lógica e não conseguem usar palavras para expressar as suas emoções e os seus sentimentos. Quando a criança entra na fase dos porquês, esse é o principal indício que o lado esquerdo do cérebro está entrando em cena e que ele está funcionando de forma tanto quanto o lado direito. Nós, como pais e educadores de crianças, a gente precisa auxiliar elas a integrarem o lado direito com o lado esquerdo, porque com esse funcionamento harmônico que a gente vai ter crianças horizontalmente integradas e é o que vai possibilitar que elas tenham uma vida criativa, significativa, equilibrada e com relações, com conexões verdadeiras. É quando elas conseguem ser horizontalmente integradas que elas conseguem ter uma percepção do mundo interno e do mundo externo. Imaginem como seria se a gente tentasse nadar com um braço só. A gente até pode conseguir, mas a gente vai ter muito mais êxito se nadar com os 2 braços. É assim os 2 lados do cérebro, tendo então uma integração horizontal de lado esquerdo e lado direito. Bom, a gente tem aqui então o andar de baixo dessa casa. E o andar de baixo é essa parte que vai aqui de cima do pescoço, que é o nosso tronco cerebral, e a região límbica. Imagine, e vai até o meio da cabeça. Imagine que tenha uma ponte saindo da ponta do nariz e atravessando a nossa cabeça até aqui. Essa parte aqui, então, é o andar de baixo. O andar de baixo ele é um andar mais primitivo, responsável por funções mais básicas, como respirar e piscar. É responsável também por emoções mais fortes, mais intensas, como a raiva e o medo. E é também responsável por reações inatas, como luta e fuga, numa situação de perigo iminente. Assim como o andar de baixo de uma casa, que tem as necessidades básicas atendidas. É geralmente no andar de baixo que está o banheiro, a cozinha, a sala de jantar. Então, assim como realmente numa casa, é no andar de baixo que as necessidades básicas vão ser atendidas e supridas. Então, a gente tem o andar de cima da casa, que é um andar mais complexo, mais sofisticado, onde a gente às vezes tem até mais luxo dentro da casa, né? Os espaços íntimos da casa estão no andar de cima. Ele é responsável pelos pensamentos, pelo planejamento, pela tomada de decisão, pela empatia, pela moralidade,
pela autocompreensão e pelo controle das emoções e do corpo. A gente, enquanto pais e educadores de crianças, a gente precisa ajudar as nossas crianças a construírem a escada que vai conectar o andar de baixo com o andar de cima e assim auxiliar elas a serem crianças verticalmente integradas, conectando o andar de baixo com o andar de cima e o andar de cima com o andar de baixo. Porque o andar de cima ele é responsável pela ordem e o andar de baixo ele humaniza, ou seja, ao construir essa escada que liga um andar ao outro, a gente está auxiliando as nossas crianças a tomarem decisões com empatia, com emoção, levando em conta sentimentos e não só decisões frias, né? Isoladas dos seus próprios sentimentos e do mundo. E essa conexão do andar de cima com o andar de baixo auxilia que as nossas crianças não se afundem nas suas emoções, ficando imersas nos seus dramas pessoais e não conseguindo nem agir ou tomar alguma decisão que seja importante e necessária. Por isso essa integração. Mas aqui tem um porém. A gente precisa alinhar as nossas expectativas. Porque o andar de baixo, na hora do nascimento, no momento do nascimento, ele já está completamente formado. Já o andar de cima, ele está ainda em construção. E essa construção vai até mais ou menos os 20 e poucos anos. Durante a infância, ele está incompleto, ele está em obra. Lá pela adolescência, ele vai passar por uma reforma completa e que vai se estender até mais ou menos o início da idade adulta. Então, as habilidades como empatia, controle de emoções, planejamento, tomada de decisões, autocompreensão e moralidade dependem dessa parte de cima que ainda não está pronta, que está em plena construção durante a infância. Então, as crianças, elas não têm ainda capacidade biológica de ter essas habilidades já desenvolvidas. E elas ficam, na maior parte do seu tempo, presas no andar de baixo, sem conseguir acessar o andar de cima. E quando acessam, é um andar que está em construção. Nesse momento, então, em que muitas crianças têm os seus ataques de fúria, os acessos de birra por raiva ou medo, é como se fosse colocado aqueles portões de proteção de bebê. Sabe que a gente coloca para não acessarem a escada nas casas? Exatamente, aqui é a mesma coisa. Tem um portão que é colocado para elas não acessarem essas escadas no momento da raiva ou do medo. E aí elas ficam completamente presas e isoladas nesse andar de baixo, que é responsável pelas funções mais básicas e instintivas. E quem coloca esse portãozinho aqui na frente da escada é uma amêndoa que fica lá na cozinha. O que eu quero dizer com isso? A responsável por isso é a nossa amígdala, que é um pontinho dentro do nosso cérebro, do tamanho de uma amêndoa mesma. Ela é que faz esse sequestro das nossas emoções e ela é responsável por processar e expressar reações intensas, como a raiva e o medo. E ela é a responsável por nos fazer agir sem pensar. E ela então instala e coloca uma trava nesse portãozinho, onde as crianças ficam então presas no andar de baixo, sem acesso à escada, ou seja, sem conseguir controlar suas emoções, à mercê apenas de instintos. Com essa compreensão, imaginem então o que significa educar crianças que não têm acesso constante e a todo tempo ao andar de cima e quando tem, é acesso a um andar ainda em construção. Como eu falei antes, elas não têm condições biológicas de desenvolverem habilidades como empatia, tomada de decisão, moralidade, controle das emoções e autocompreensão o tempo todo. Elas conseguem fazer isso em alguns momentos, em algumas situações e em algum grau, em algum nível, mas não o tempo todo.
entender isso, pode então alinhar a nossa expectativa, ajudar a ver que os nossos filhos, eles estão fazendo o melhor que eles podem com o cérebro que eles têm. Entender isso faz com que a gente dê um passo importante para compreender as atitudes dos nossos filhos e a como começar a interagir com eles de uma forma mais assertiva, eficaz, amorosa e que vá contribuir para eles desenvolverem as suas potências na sua essência. No próximo vídeo, eu vou explicar como auxiliar os nossos filhos e as nossas crianças a serem crianças integradas horizontalmente, ligando o lado direito e o lado esquerdo do cérebro, e como ajudar elas a serem crianças verticalmente integradas, conectando o andar de baixo com o andar de cima. Um beijo grande e até o próximo vídeo.